Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, professor LAC, e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula. É uma videoaula importante, uma videoaula complementar da nossa lei 9.784 de 99, que nada mais é do que a lei do processo administrativo federal. Uma lei muito importante, né? Essa lei aqui, juntamente com outras 3 leis, formam um grupo, aí, um quarteto de leis que eu digo para vocês que 95, 99% dos concursos federais cobram essas 4 leis, né? Que é, primeiro, essa lei, que é a 9.784/99, que é a aula que a gente vai trabalhar hoje, a parte 3, que é de uma atualização que ocorreu na legislação. A segunda lei é a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, a Lei 8.112 de 1990 e, claro, a Lei de Licitações, a Lei 14.133. Claro que a Lei de Licitação é a lei nova, né, uma lei que substituiu a antiga 8.666. Então, bora, vamos lá, né? Professor, parte 3, né? Então, essa parte 3 aqui é um assunto muito específico, né? O que acontece? Em 2021, né, lá em setembro de 2021, foi editada a Lei 14.210. Essa Lei 14.210 inovou, né, trouxe aí um novo capítulo, né? Trouxe um novo capítulo na Lei de Processo Administrativo Federal. Acrescentou o capítulo aqui 11A. Esse capítulo 11A. Esse capítulo 11A, ele trouxe um novo dispositivo que é chamado de decisão, olha só o assunto da aula de hoje, decisão coordenada. Ó, decisão coordenada. Cara, pode ter certeza, cara, papo reto com vocês, né? Decisão coordenada, né? O que acontece? Cara, examinador, banca de concurso, examinador, adora cobrar novidade, né? Essa lei aqui, a 9.784, se você pegar essa lei e conferir todas as alterações, nós tivemos alterações pontuais. Essa foi a maior alteração da lei desde 1999. O que significa dizer? Cara, potencial questão de prova. Então você tem que saber esse cara de decisão coordenada, né? Professor, explica do seu jeito aí, depois a gente vai ler os artigos. Cara, papo reto com vocês, ó. Decisão. O que é decisão? Um ato de decidir. Né? Um ato de decidir. Coordenada significa que vai ter uma coordenação. Então o que acontece? Isso aqui é um tipo de decisão, né? Que vai envolver, ó, mais de um órgão, mais de um setor, né? Vai mais de 3, né? Decisão coordenada. Então ele vai estipular o rito, né, alguns assuntos de extrema importância, de extrema complexidade, que envolvam aí diversos setores, né? E acontece, vou decidir. Então existe muita situação, isso eu posso falar aí de carteirinha, porque eu fui gestor governamental do Estado de Mato Grosso e eu fiz parte aí do bloco decisório do Estado por muito tempo, né? Então tem determinado assunto, né, que era um assunto correlato a 2, 3, 4 áreas diferentes. E aí, quem que vai decidir? Pô, o cara que vai decidir incorre o risco de quê? De adentrar na competência do outro. E assim por diante. E sabiamente, né, essa lei aí, final aí de 2000 e na final de 2021, foi editada essa lei, tá, que trouxe o Instituto da Decisão Coordenada. Então, bora, vamos lá, vamos começar a falar da decisão coordenada, né? E a importância foi tanta, né, que o legislador aqui fez questão de acrescentar um capítulo. Então, um capítulo com diversos artigos, com diversos dispositivos, para regulamentar tal decisão. Cara, com certeza, isso vai ser objeto de prova. Então, decisão coordenada é o elemento novo da lei 9.784. Cara, tem que saber isso, né? Vamos lá, artigo 49A. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades, poderão ser tomadas mediante decisão coordenada. Sempre que. Então pronto, tá aí. Cara, então decisão coordenada. Olha aqui, vem ali a letra, né? Ó, mais de 3 órgãos, né? De 3 ou mais, né? De mais de 3 órgãos, né? Ó, do que?
setores, ó, setores, tá? Setores, né? Outro, né? Órgãos, ó. Órgãos, né? Ou entidades. Aí. Então, quando há uma decisão complexa que envolva aí mais, quando que você pode utilizar isso, né? Quando há uma decisão, né? Decisões administrativas, claro, decisão administrativa complexa, né? Que envolva aí 3 setores diferentes, 3 órgãos ou 3 entidades, né? Até 3 ou mais, né? Poderão ser tomadas mediante da decisão coordenada. Então, o que acontece? Diante de uma situação, como é que o examinador vai cobrar isso de você? Ele vai criar uma questão, vai colocar no comando da questão o seguinte: olha, setor A, setor B, setor C, né, dada uma complexidade de decisão de vacina do Covid, por exemplo, que é um negócio aí que envolve vários setores aí, né, inclusive setor econômico, setor econômico, vigilância sanitária, enfim, vários setores do governo, saúde, educação e assim por diante, né? Eles poderão utilizar como forma de racionalizar e simplificar, no forma de dar mais eficiência, ter um fluxo. Vai tomar qual ferramenta? Processo administrativo, decisão coordenada, entre outras alternativas. Assim que ele vai falar. Ele vai criar um contexto que vai colocar 3 ou mais órgãos, setores ou entidades para você decidir. Agora o seguinte, vem comigo, né? Já sabemos aqui o escopo do objeto. Quem que pode utilizar dessa ferramenta? Agora, sempre que, agora, em quais situações? Está aqui. Primeira situação, né? Primeira situação aqui, ó. For justificável pela relevância da matéria. Cara, é claro, você vai numa decisão administrativa para envolver mais de 3 órgãos, 3 ou mais órgãos, né? É o que acontece. É uma matéria super relevante que vai impactar a vida de todo mundo. E por que tem que fazer isso, cara? Às vezes, se você colocar cada um no seu quadrado, na sua ilhazinha, vai acontecer o seguinte, cara. Mas o que vai acontecer? Um cara pode decidir sozinho aqui e adentrar na competência do outro, aí esse ato pode ser considerado inválido. Outra situação, houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Isso que acontece muito, acontece muito, né? Houver discordância, o que acontece? Cara, são 3 setores, são 3 órgãos, são 3 entidades ou mais. O que acontece? 3 órgãos, cara, são 3 ilhas. São 3 cabeças, são 3 posicionamentos, são 3 culturas diferentes. Então, o que acontece? Claro, a gente vive num país democrático, no exercício do debate. Então, acontece que há discordância de entendimento. E nessa discordância de entendimento, o que acontece? Pode levar meses, semanas, meses, anos, né? Então, o que acontece? Quando tem essa observância aqui, vai prejudicar o processo. Então, no intuito de não prejudicar o processo, os gestores lá, aqueles que detêm a decisão, podem utilizar a decisão coordenada, que a gente vai explicar para você o procedimento disso. Bacana? Só por agora você já pode ter certeza que você já tem condições aí de acertar questões de prova. Já sabe, você já tem o quê? O juízo de valor da decisão coordenada. Professor, tem conceito? Tem conceito. Parágrafo 1º do artigo 49A. Para fins desta lei, considera-se decisão coordenada a instância de institucional, tá? De várias instituições, ou intersetorial, dentro de uma instituição, vários setores, que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. É exatamente isso que acontece. O que acontece? Ele vai trazer todos os agentes decisórios, todos os responsáveis por um único local, para decidir de forma compartilhada, né, de forma simplificada, ter uma participação concomitante de todas as autoridades na solução do problema. Então essa aqui é a ideia. Está de parabéns aí o legislador que visualizou isso, né? Cara, existe muito mimimi, então isso acaba. Então você traz os agentes decisórios para a decisão coordenada. Por isso que chama-se decisão coordenada, né? Vamos lá, esse aqui é o parágrafo primeiro. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º foi vetado. Vamos diretamente para o parágrafo 4º. A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Olha que interessante, né? Cada autoridade tem a sua responsabilidade, ele ocupa um cargo, então lá ele tem um poder decisório. Então a decisão coordenada
Não significa dizer que esse cara vai deixar de ser responsabilizado. Claro que não. Tá? Ele vai ter a sua participação caso dê aí alguma merda, né? Eu acho que essa questão aí da decisão compartilhada também, o que acontece, cara? Ele divide o ônus, né? Ele divide aí o ônus aí, tá certo, da decisão, né? E claro, quanto mais pessoas participam do processo, vai acontecer o quê? Mais pessoas aí poderão aí, como é que eu falo para vocês aí, mais pessoas, o erro, a possibilidade de errar é muito grande, né? Aliás, é muito menor a possibilidade de erros, né? Vamos lá, parágrafo 5º. A decisão coordenada obedecerá aos princípios. Cara, isso aqui é muito importante. Então, o que é a decisão coordenada? É um instituto, é uma ferramenta, é um instrumento criado pela lei, né? Quais são os princípios? Primeiro, legalidade. Olha, legalidade, ou seja, deve obedecer à lei. Eficiência, fazer mais com menos e fazer as coisas certas. E transparência, né? Cara, esse item da transparência é um dos principais. Por quê? Como envolve vários setores, vários agentes decisórios, você traz todo mundo para um único local, ou seja, uma única arena. Ali você coloca todas as situações, você não tem pegadinha, não tem golpe. Ali há uma transparência na formatação daquela decisão. Então vamos lá, questão de concurso, isso cai bastante. Decisão coordenada, quais princípios? 3, legalidade, eficiência e transparência, com a utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias, né? Então acontece isso, há uma concentração das instâncias decisórias, a legislação permite isso. Professor, eu posso utilizar, professor, esse instituto da decisão coordenada em qualquer momento? Não. Então, o parágrafo 5º, ele traz taxativamente 3 situações na qual não se pode utilizar esse fabuloso instituto da decisão coordenada, né? Vamos lá, não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos. Vem comigo. De licitação, tá? Então licitação não cabe decisão coordenada. 2, relacionados ao poder sancionador, aquele que tem poder sancionador, né? Ou seja, de validar determinada situação, em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos, né? Cara, o item 3 é muito interessante, ó. Aonde houver, olha só, onde estejam envolvidas autoridades de poderes distintos, né? Ou seja, então vamos lá. Professor, eu posso invocar uma decisão colegiada? Onde tem um setor lá da justiça... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.